O maior projeto social não se chama Bolsa Família, se chama emprego. Qual o seu diferencial hoje como pastor em meio à política? No meu primeiro mandato eu dei voz de prisão dentro do meu gabinete. E pasme, era um pastor. Recebi ameaças, recebi inclusive palavras negativas de pastores que já estavam na vida pública. A cultura bolsonarista, ela tem a natureza de acreditar que a pena de morte é um fim para um problema que nós temos no Brasil. A fala do Nicolas essa semana passada. Eu admiro muito ele por ele defender nossas causas e tudo, mas eu não concordo com a fala dele que ele falou sobre as mortes, né, que teve lá. Pastor Marcos, o senhor acabou de falar que o problema é da igreja, não do Estado. É um dos problemas. A igreja. Eu disse, o problema é do Estado, o problema é da sociedade, o problema é da igreja. Todos têm parte nessa. Mas o problema não é de quem não quis mudar, que escolheu a vida do crime? Pastor Fábio, Eu Acredito Podcast, toda a galera que acompanha esse grande podcast no Brasil. Aqui, Pastor César Cavalcante. Tem uma novidade para vocês. A Faculdade Teológica Bethesda, da FTB, entrou na Black Friday. Sabe o que isso significa? Que agora você consegue fazer os cursos da FTB com até 90% de desconto. Você já conhece o material didático da faculdade, você já sabe os diferenciais, a FTB tem audiobook, mentoria teológica, tutoria, estágio supervisionado, tantos diferenciais que não dá para falar aqui em tão pouco tempo. Mas agora, eu quero dizer para você que é possível se inscrever na faculdade, fazer o curso de teologia, alcançar a sua formação, pagando com até 90% de desconto. Essa promoção é limitadíssima Black Friday e, para participar, é só entrar no grupo do WhatsApp. Lá no grupo, a nossa equipe explica como vai funcionar e também você vai concorrer a um iPhone 17 Pro, participando da Black Friday 2025. Não é só isso não. Além do iPhone, você também concorre a uma viagem para Israel com tudo pago. Se você quer estudar a teologia de quebra e ainda sair ganhando, essa é a única oportunidade que você tem. É só clicar no link aqui da descrição do vídeo e participar do grupo exclusivo. Assim que encher o grupo, eu explico como funciona. Te vejo daqui a pouquinho lá no grupo. Eu sou o César Cavalcante, do canal César Cavalcante. Talvez você me conheça pelos programas Mostra o Texto e o programa Crescendo na Fé. Eu sou o Fábio Santos, talvez você me conheça pelo canal Eu Acredito Podcast, que mensalmente recebemos inúmeros convidados para um tempo de conversa. Bom, nossos dois canais juntos, unidos, estão aqui para produzir um novo tipo de conteúdo. Até porque nós não somos concorrentes, somos irmãos em Cristo e queremos produzir conteúdo a fim de informar e edificar a Igreja de Jesus. E nesse conteúdo exclusivo, é exclusivo do canal César Cavalcante do Eu Acredito Podcast, nós temos um tema muito importante e um convidado para lá de especial. Exclusivo em unidade. É verdade. Um conteúdo extraordinário que vai envolver um pastor político versus 15 contra pastores na política. E para participar desse nosso primeiro formato, desse primeiro programa nesse formato, nós temos um convidado para lá de especial. A honra de receber o pastor e deputado federal Marco Feliciano. Um político muito importante na história do Brasil, no cenário brasileiro, aliás, muito competente, e um pastor extremamente conhecido, um pregador, um dos pregadores mais conhecidos do Brasil, estará sentado aqui, nessa bancada, para ouvir, responder e ser inquirido pelos nossos 15 convidados. Com certeza vai ser para lá de especial esse nosso encontro. Será incrível, né? Porque é um tempo do pastor confrontar e ser confrontado. Será que vai sair bem? Bom, vamos falar como vai funcionar as coisas por aqui. Os nossos convidados terão 2 minutos para fazer a sua, trazer a sua pergunta, inquirição, ou algum tipo de colocação. E se exceder os 2 minutos, o que acontece? Chega e toca o sininho. Depois que ele faz a pergunta de 2 minutos, o pastor tem 5 minutos para trazer a sua argumentação, fazendo a defesa do seu ministério pastoral e também da sua atuação na política, conforme o tema proposto pelo próprio pastor. E se passar dos 5 minutos,
Na sequência, a mesma pessoa que fez a pergunta, ela vai ter 1 minuto de réplica. E, para finalizar, o pastor Marco Feliciano terá mais 3 minutos de tréplica. Então, dito isso, quero pedir a você que, se você estiver assistindo esse conteúdo no canal Eu Acredito Podcast... Ou no Mostre Texto. Isso, ou no Mostre Texto. Se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, espalhe para a maior quantidade de pessoas possível. E um recado especial para aquelas pessoas que gostam de fazer os cortes dos nossos canais. Deixa o recado aí. Você tem total liberdade para fazer os cortes dos nossos canais, porém, é interessante, é muito importante, ético, você dar os créditos devido ao canal César Cavalcante do podcast Mostra o Texto e também ao Eu Acredito Podcast. E isso não apenas para a plataforma do YouTube, e sim para todas as outras redes sociais. Maravilha, Deus abençoe com vocês. Bom, aproveitem bastante esse conteúdo. Está no ar esse novo formato de conteúdo Eu Acredito Podcast. E César Cavalcante. César Cavalcante, Mostra o Texto. Olá, eu sou o pastor Marco Feliciano, estou deputado federal pelo meu 4º mandato pelo estado de São Paulo, pertenço ao PL, Partido Liberal, partido extremamente conservador, e hoje nós vamos aqui receber pessoas ilustres da sociedade brasileira para debater. Pastor, eu disse, por que não? Porque aí ninguém vai querer fazer nenhum tipo de negócio com você. Ixi, agora peguei firme, hein? Negócio na vida política, sim, a vida política é feita. Né? Alguns negócios, inclusive, escusos. Então, eles disseram para mim, se você colocar o pastor, ninguém vai querer fazer negócio com você, e você pode, inclusive, atrapalhar a gente que está aqui. Então, eu falei para eles, quem me enviou para cá foi o meu Deus, através da sua igreja, que votaram em mim. Eu vim para cá com um propósito, representar a igreja na esfera pública, né? Aí alguém diz, mas é possível representar a igreja na esfera pública? Sim, é. É possível a política caminhar ao lado da fé? Ou a fé caminhar ao lado da política? Sim, é possível. Porque nós temos histórias, desde o Velho Testamento, no Novo Testamento, na Reforma Protestante e até os dias atuais. A igreja, ela não precisa necessariamente fazer política, mas ela pode emprestar alguns membros dela para que eles vão e representem a igreja e também façam a política. Política é a arte da negociação. Olá, pastor. Prazer. Meu nome é Fábio Apolônio. Sou pastor da Igreja Batista Boas Novas, na região do Grajaú, extremo sul de São Paulo. Fábio Apolônio. Fábio Apolônio. Bem-vindo, Fábio. Obrigado. Quando nós pensamos acerca de política, existe todo um preconceito na mídia e entre as populações, um entendimento pejorativo acerca da palavra política. A gente entende que a própria etimologia da palavra não denota isso. Mas a gente vê esse preconceito em meio à sociedade, que permeia a igreja, é uma continuação de uma história que o passado trouxe, os nossos pais e até mesmo as lideranças religiosas deram continuidade. Eu estava pensando sobre a frase do Roberto Jefferson, que diz que um homem honesto na política é como um filete de água limpa num cano, num duto podre de esgoto. E eu gosto muito de pensar sobre esta frase. Eu não quero citar nomes, mas você, como um homem experiente, pôde testemunhar muitos pastores e homens de Deus sendo corrompidos no meio político no decorrer dos anos. E pessoas que você pensou que jamais cairiam, mas que caíram. E que você se decepcionou, sem nomes por questões de ética. Eu confesso que eu acho quase impossível que você seja cheio da presença de Deus e incorruptível em meio a uma correria que você vive em todos os momentos da sua vida, porque muitas vezes eu não consigo chegar nesse estágio com talvez 1/10 da vida que você leva. Mas eu queria entender um pouco melhor, ainda mais como líder de líderes, né? Como um mentor espiritual de tantos pastores que você pastoreia. A igreja brasileira, ela teve muitas decepções na vida pública. Não preciso citar nomes, mas Sim. posso citar casos. O escândalo do sanguessuga. Sim. Não sei se vocês se lembram disso. Quem está assistindo deve lembrar, senão é só dar um Google. O escândalo das ambulâncias, né?
O governo da época, um governo de esquerda, sabendo que a bancada evangélica começava a crescer, isso foi bem antes de eu chegar à vida pública, encontraram um mecanismo de corrupção que não parecia ser corrupção, né? Liberaram verbas e emendas para que os parlamentares pudessem colocar uma viatura de ambulância nas entidades que as igrejas administravam. E todas as igrejas tinham lá as suas associações. E aí descobriu-se mais tarde que a ambulância custava 50, mas ela era faturada por 200. E naquela época isso acabou com boa parte da bancada evangélica, trouxe escândalo para a igreja. A igreja não suporta escândalo, né? A igreja foge disso, e está certa, porque ela tem que ser luz. E de repente alguns membros dela começam a trazer um peso sobre ela. Só que, o que eu disse agora há pouco para o outro debatedor que estava comigo, a política não é ruim em si, mas o caráter de quem a gente manda para lá. Como é que eu me mantenho? Uma conversão genuína já é um bom começo. Mas mesmo convertido genuinamente, ele vai passar por tentações. E aí, o velho testemunho da harpa cristã, não é nem da Bíblia, é da harpa cristã, tentado, não cedas, porque ceder é pecar. Então, se você não tiver temor a Deus em tudo que você for fazer na vida, você pode sim ser cooptado, em algum momento tombar, né? Aí você tem que pensar nas consequências de tudo isso. Eu sempre pensei muito nisso. Porque desde que Jesus me ergueu no país como pregador, como pastor, eu sempre fiquei em destaque. Imagine uma pirâmide, aqui na ponta, na base, tem alguém que está subindo. Então, enquanto a pessoa está aqui, uma queda dela, ela vai se machucar e vai cair em cima de alguém. Mas quando você chega no topo da pirâmide, onde está todo mundo te olhando, você fica sufocado. Eu costumo dizer que quem chega onde eu cheguei, o que você se torna menor do que aquilo que você representa. Eu não sei se conseguiu entender isso. Sim. Aqui tem dois homens. Aqui tem o pastor Marco Feliciano, né, o parlamentar Marco Feliciano, e aqui tem o homem Marco Feliciano. Sim. O homem Marco Feliciano é extremamente menor do que o pastor, do que o político. Porque o pastor e o político representam. Representa, é a figura pública. Exato. Então, quando você chega nessa posição, eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo, às vezes, até de respirar. Vocês viram agora, colocaram aqui um Red Bull para mim, a primeira coisa que eu olhei, eu falei assim, meu Deus, tem cara de uísque. Será que quem está assistindo vai ver? Então, Verdade. se você não tiver esse tipo de vigilância... Que é o temor. Né, às vezes parece até neurose, mas não é neurose, é o temor por aquilo que você representa. E onde foi que eu me apeguei? Eu me apeguei em figuras bíblicas. Babilônia nunca mudou Daniel. Sim. O Egito nunca mudou José. José mudou o Egito. Daniel mudou a Babilônia. Então, homens erguidos por Deus, com uma fé intransigente, colocados em lugares de destaque e honrar o seu Deus. Então, é possível? É fácil? Não, não é. É um exercício diário. A corrupção, ela no Brasil, eu costumo dizer assim, não existe um sistema de corrupção no Brasil. A corrupção brasileira ela não é sistêmica, ela é endêmica. Ela é uma doença. Né? Se eu perguntar se tem algum corrupto aqui entre nós, todo mundo vai falar que não. Mas se eu perguntar assim, alguém aqui tem pai, alguém tem filho aqui, porventura algum dia você falou para o seu filho ou para a sua filha, se você passar de ano, tirar uma boa nota, eu te dou um celular, eu te dou uma bicicleta. Isso é uma corrupção. Porque o filho não tem que passar de ano por causa de um brinde que ele vai receber, um mimo, mas sim por esforço. Então, no Brasil, a corrupção ela é endêmica, está dentro do brasileiro. E a gente tem que lutar com isso. Quando eu fui para Brasília, já pensando nisso, eu comecei a criar mecanismos de bloqueio. O primeiro foi colocar o meu nome parlamentar, Pastor Marco Feliciano. A pessoa pensa duas vezes antes de sentar na minha frente e me fazer uma proposta indecente. E já fizeram. No meu primeiro mandato, eu dei voz de prisão dentro do meu gabinete. E pasme, era um pastor que trabalhava numa obra pública. E ele veio e tentou me corromper. E eu, lá na Câmara, tudo é filmado, eu dei voz de prisão para ele, a Polícia Legislativa levou ele preso. A Globo não deu essa imagem, porque isso não é bom para eles, né? A grande mídia. Então, quando você faz isso, você já coloca um pé na porta. Né? É a história de José com a mulher de Potifar. Falar que Deus te chamou como pastor para estar no Legislativo? Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus. Sim. Eu fui eleito uma autoridade, portanto, a bênção de Deus caiu sobre mim. Qual é a função de um pastor? Proteger suas ovelhas. Dentro do parlamento, eu protejo a igreja de leis nefastas, como essas que eu citei aqui e outras coisas mais.
Seria ruim se eu tivesse abandonado o pastoreado. E eu não abandonei. Eu fico em Brasília terça, quarta e quinta pela manhã. Quinta noite eu saio para pregar. Prego quinta, sexta e sábado como profeta, pregando pelas nações. Domingo eu estou na minha igreja. E ali eu pastoreio, abro meu gabinete, atendo os meus pastores, prego na minha igreja. A segunda-feira eu pastoreio a minha casa, porque eu também sou pai, esposo, né? Então, para mim nunca foi um problema, né? Eu consigo exercer e vejo isso inclusive com maestria. Na verdade, você exerce o papel de evangelista, de pregador, eu faço de tudo um pouco. De pastor, de deputado. Você faz de tudo um pouco. Quem faz de tudo um pouco... acaba não fazendo nada? Não sei. É o que você disse. Isso aí são palavras... Toda regra tem sua exceção. São palavras suas. O que eu entendo é que o chamado pastoral é para realmente cuidar de pessoas e cuidar da igreja. Você está fazendo um papel que é extremamente importante, de zagueiro, não consegue fazer de atacante, mas faz de zagueiro. Outra questão é a complexidade do sistema legislativo. Eu entendo que quem é eleito, eu lembro muito do Tiririca, né? Que pior que tá não fica, mas sempre dá para piorar, né? E a gente descobriu que dava para piorar e piorou, né? nós descobrimos isso. E a gente percebeu ali e percebe dentro desse sistema que muitos desses homens que tomam posse dos seus cargos têm a capacidade mínima e o conhecimento mínimo de direito para sentar e desenvolver um projeto de lei. Você, como uma pessoa formada em teologia, que é muito nobre, eu também sou, e admiro, tem nada a ver com... Você não teve interesse, vontade de se capacitar, de buscar conhecimento, de fazer um curso. Vamos lá. Vamos para a Bíblia. Na verdade, vai ter que trocar a pessoa aí, pastor. Por quê? A maioria não está numa mão. Tá bom, eu saio. Não, mas eu não posso responder? O senhor quer responder? Eu quero, mas é claro que eu quero, porque foi o primeiro momento de confronto. Eles pediram, não foi o que vocês pediram? Finalmente o confronto. Confronto a gente faz, se for para fazer confronto. Vamos lá. Vamos para a Bíblia. O maior pastor do Velho Testamento, que teve o maior rebanho, que ele tentou conduzir do Egito para Canaã, Moisés foi o primeiro legislador. Da história. Eu falei que o livro de Levítico, ele construiu as leis. Sim. Levítico, o Pentateuco é a Constituição Federal do povo judeu. E Moisés conseguiu pastorear da sua forma e criar leis. Então, eu me vejo assim. Ali estava dentro de outro contexto, histórico, geográfico e cultural. Porém ele exerceu o episcopado, o ministerial e o político. Tá? Mas, voltando para cá, para a minha vida, eu, antes de me tornar teólogo, eu militei no direito. Eu tranquei uma faculdade de direito, porque eu amo o direito, né? Eu não sou um advogado formado, mas eu debato com advogados, com juízes, por conta da minha função como parlamentar, né? Eu li, quando eu me tornei político, eu li pelo menos uns 200 livros sobre política. Imagine você falando português, entrando numa sala onde todo mundo fala em alemão. É um estudioso. É o que acontece na vida política. E talvez alguns políticos não cresçam por isso. Chegam lá dentro, é tudo muito difícil, a linguagem é muito difícil, você não conhece nada daquilo, então você opta pela parte mais fácil. Então você é capaz de dizer que grande parte do legislativo é ignorante. 90%, eu diria. Se você perguntar o que é votado naquele plenário... Legal. Se você perguntar para um deputado o que é votado no plenário grande... não se muda esse Deixa eu só formatar aqui o pensamento. Tudo que é votado no plenário Ulisses Guimarães, que é o plenário maior da casa, se você perguntar para os deputados, 90% não sabe o que está sendo votado. Porque tudo foi resolvido no colégio de líderes. Nós temos 30 líderes, cerca de 30 partidos. São eles que definem a pauta e são eles que vão falar pelo partido. Eles vão numa reunião com a gente, na reunião da bancada, vai ser votado isso, como Sim. pensa o deputado, como não pensa. Então, ele sai dali com uma vertente. A maioria não sabe o que está sendo votado. Essa é a grande realidade. Mas, volto aqui atrás, é o preço da liberdade, é o parlamento, porque sem ele nós teríamos uma ditadura. O parlamentar que entra lá dentro e quer fazer alguma coisa, tem que estudar. Tudo na vida é estudo.
Então eu fui estudar, não sou o melhor de todos, mas eu estudo, eu sei, eu não tenho problema de cognição, eu consigo ler um texto e entender. Eu não sou analfabeto funcional. A grande maioria, infelizmente, é. Mudar esse sistema seria privar o povo da democracia plena. Porque a democracia é isso, é a pessoa que quer ser representante do povo, o povo votou no analfabeto, o povo quis votar nele. Como é que você pode ir contra o povo? Aí você seria contra a democracia. E concurso público é antidemocrático? Com todos aqueles requisitos? Mas para você aí é uma outra se história. eleger Então, um cargo... eu também penso exatamente como você. Para mim teria que ser feita uma triagem. Teria que ser feita uma triagem. Talvez no futuro aconteça isso. Talvez quando a gente chegar ao nível de sermos parlamentaristas e não um regime como o nosso, que é o presidencialismo de coalizão. É um presidencialismo de coalizão, mas não é? Mas o sistema é parlamentarismo. Então, em partes, não. O presidente ele tem a caneta na mão e a caneta dele tem muita tinta porque ele tem o executivo, né? Ele lida com o dinheiro. Né? Então, nós somos uma democracia muito nova, está amadurecendo ainda. Um dia a gente chega lá. Mas suas provocações foram boas. E isso aqui é bom para quem está assistindo a gente. Na hora de votar numa pessoa, agora nós temos um fenômeno novo. A política está desconfigurada. As pessoas votam em blogueiros. Lembra da fala do Lula, dia desses, dizendo que esse parlamento é o parlamento que tem o nível mais baixo da história? Eu não discordei do Lula. Porque, infelizmente, sendo ele o que é, e eu tenho 1 milhão de diferenças contra ele, até 1.000.001, o que ele falou não está de todo errado. Por que nós temos muitas brigas? Porque o povo mandou para o parlamento mais blogueiros do que pessoas que estudaram política. Porque hoje você tem intenção boa, você é um empresário, você vai representar a sua classe, você se candidata, para você ter voto, tem um Deus nos acuda, porque voto é muito complicado. Aí vem um blogueiro que explodiu. Por que o povo mandou? Porque não tem critério. Aí o povo vai ver o blogueiro, não, eu gostei da fala dele aqui e vota. Aí o camarada chega lá, ele acha que o parlamento continua sendo o blog dele. Aí vai só para lacração. Mas não está errado quem enviou, não está errado quem votou. Está errado o sistema que aceitou essa pessoa lá dentro, sem nenhum tipo de qualificação. Não é o sistema, é o povo que mandou para lá. O povo é a... Vou te dar um exemplo prático. Quando o povo mandou a primeira vez o Tiririca para Brasília, ele teve quantos votos?